Graça e paz, queridos, tudo bem? Esse é o canal IF, o canal da Igreja Internacional da Fé. Aqui, nos esforçamos para transmitir a você a palavra da verdade, porque acreditamos fielmente que ela é a única capaz de mudar a sua história. Agora, dá uma paradinha, nos segue aqui no canal, só assim você será notificado todas as vezes que subirmos uma nova publicação. Nos siga também no Instagram e Facebook. Somos uma igreja que ama ao Senhor e por isso estamos constantemente falando desse amor em nossas redes sociais. Também pedimos a você que compartilhe com o máximo de pessoas possível essa mensagem. Só assim, juntos, conseguiremos propagar o Evangelho do Rei. Fique agora com uma ministração poderosa do nosso último culto. Bom, irmãos, pode sentar-se. Irmãos, nesse tempo que estamos falando a respeito do caráter de Deus, acho que já nos encontramos, umas 4 ou 5 vezes, não sei, falando a respeito disso. Entendemos muito bem que Deus trabalha com alianças. Chama o homem, faz aliança com o homem. Quando o homem cumpre a aliança, nós entendemos muito bem como isso funciona. Uma aliança, né? É um contrato, é um pacto, é uma lei, enfim. E a gente entendeu de uma forma bem simples, a gente entendeu que quando uma aliança ou um acordo é quebrado, vem penalidades, amém? Por parte daquele que se mantém fiel. Isso a gente entendeu bem. Então, por isso a gente entende como funciona o caráter de Deus. Deus é justo, Deus é soberano, Ele é o Senhor de todo o universo, Ele é o Senhor da terra. Nós entendemos que Deus nesse momento não governa o planeta Terra, mas Ele é o dono da terra. Nós entendemos que Satanás governa nesse momento a terra dentro do tempo que foi estabelecido por Deus a Adão, a qual nós não sabemos qual é esse tempo. Mas nós sabemos pela palavra de Deus que o tempo de arrendamento da terra, ou o tempo de governo de Adão, a qual Adão não está governando, o homem não está governando, mas Satanás está governando nesse tempo, está se findando. E quando esse tempo se findar completamente, então Jesus virá, implantará o seu reino e ele governará sobre a terra. Amém? Amém? E a igreja vai estar governando com Jesus. Então teve uma série de coisas que nesses dias para trás a gente estava vendo, quinta-feiras para trás a gente estava vendo e que a gente entendeu bem. E quanto mais a gente tem conhecimento de Deus, fica mais fácil a gente crer, fica mais fácil a gente entender, fica mais fácil a gente avançar. Esse conhecimento que a gente tem, que a gente está tendo, não é um conhecimento meramente um conhecimento que não te traz resultado. Não, pelo contrário. O conhecimento que você está tendo te leva a entender como funciona o reino de Deus e como você deve se comportar. Então as coisas vão funcionar. Tudo bem? Amém. Bom, vamos encerrar hoje esse assunto e eu queria ver com vocês de saída uma coisa que me chamou a atenção. Isaías 45. Vamos até Isaías 45. Glória a Deus. O Senhor é bom. Amém. E a sua misericórdia dura para sempre. Amém. Aleluia. Semana que vem nós vamos começar uma série falando sobre escatologia. Amém. Isso é um mandato de Deus. Deus falou que nós devíamos fazer isso sempre, sempre, sempre. E eu não me lembro se ano passado nós cumprimos isso. Mas quando nós fomos chamados para o ministério, para esse ministério, Deus nos deu essa missão de sempre trazer esse assunto, nunca deixar de falar sobre esse assunto. Semana que vem nós vamos começar. Bom, Isaías 45. Aleluia. Que Deus possa abençoar você grandemente, irmão. Amém. Bom, eu vou ler o texto inteiro até o 7. Eu vou começar do versículo 1 até o versículo 7 para a gente poder entender, tá bom? Diz assim: assim diz o Senhor. O subtítulo da minha Bíblia diz assim, ó, Ciro, libertador de Israel. Aí ele diz assim, ó, assim diz o Senhor ao seu ungido, a Ciro, a quem tomo pela mão direita para abater as nações ante a sua face, e para discernir os lombos dos reis, e para abrir diante dele as portas que não se fecharão.
Então quem é Ciro? Ciro é o rei dos persas, é um novo império que está se levantando. E a Bíblia deixa bem claro em Daniel que Deus tem domínio sobre o reino dos homens. É importante nós entendermos isso. Deus continua atuando nos negócios da terra. Ele não está atuando 100% como deve ser, e você entende por quê. Mas ele tem fortíssima influência no governo da terra, sobre coisas que acontecem na terra. A sua influência aumentou mais e mais na terra depois do levante da igreja, depois que ele formou a igreja. O mundo ainda não se deteriorou, não se acabou, porque a igreja está presente. E você sabe o que vai acontecer quando a igreja sair, não sabe? Virá o tempo de um governo mundial, vai assumir o governo da terra inteira e muitas pessoas vão perder sua vida por causa dessa fé. Enfim, nós vamos conhecer isso nos estudos de escatologia. Mas quando ele diz que toma Ciro o seu ungido, não é que Ciro era propriamente um cristão do Antigo Testamento, mas Ciro foi uma pessoa levantada com um propósito. E um dos propósitos de Deus com o levantar de Ciro era que ele seria o libertador, ou seja, aquele que ia liberar Israel para voltar do cativeiro para a terra, para Jerusalém, enfim, voltar a povoar a terra de Israel. Então era esse o propósito de Deus. Então ele diz assim: eu irei adiante de ti, versículo 2, eu irei adiante de ti, endireitarei os caminhos tortuosos, quebrarei as portas de bronze, despedaçarei as trancas de ferro, dar-te-ei os tesouros escondidos e as riquezas encobertas, para que saiba que eu sou o Senhor, o Deus de Israel, que te chama pelo teu nome. Por amor do meu servo Jacó e de Israel meu escolhido, te chamei pelo teu nome e te pus o sobrenome, ainda que não me conheças. Eu sou o Senhor e não há outro. Eu sou o Senhor e não há outro. Além de mim não há outro Deus. Eu te cingirei, ainda que não me conheças, para que saibas até o nascente do sol e até o poente que além de mim não há outro. Eu sou o Senhor e não há outro. Eu formo a luz e crio as trevas. Faço a paz e crio o mal. Eu, o Senhor, faço todas essas coisas. E agora? E agora, gente? Se Deus é bom, como é que fica isso aqui? Aleluia! É bem simples de entender. O povo de Deus tem muitos inimigos. Ciro é levantado para governar mundialmente. Era o governo daquela época. Mundialmente ele ia governar. E ele era a pessoa escolhida por Deus, era a pessoa que tinha o coração inclinado para fazer o que Deus desejava. Ele não era um judeu, ele era um rei de outra nação. E ele se inclinou a fazer essas coisas. Ele reconheceu que havia um Deus e esse Deus era o Deus do povo de Israel. Então ele foi inclinado a fazer algumas coisas, como das quais uma das coisas que foi feita é que o povo judeu começou a voltar do cativeiro para Israel através do governo dele. Ele liberou recursos, foi ele que deu ordens para liberar todos os utensílios da casa do Senhor para voltar a Jerusalém. Eles reconstruíram Jerusalém debaixo do governo de Ciro. Vocês estão entendendo? Agora, quando ele diz aqui, é importante você entender que Deus é bom, ok? Mas quando Deus diz, eu formo a luz e crio as trevas, eu faço a paz e crio o mal. Eu, o Senhor, faço todas essas coisas. O que Deus está falando é com referência a todos os seus adversários, os inimigos do Senhor. E os inimigos do Senhor são aqueles que são inimigos do seu povo. Então Deus pode fazer coisas contra os seus adversários. Deu para entender? Está dando para entender? Amém. Não é a palavra de Deus que diz, não toqueis nos meus ungidos, amém, nem nos meus profetas. Porque os profetas do Antigo Testamento eram aqueles que eram os emissários da vontade de Deus. As pessoas sabiam a vontade de Deus através dos profetas. Então, como no caso de Jezabel, Jezabel matou os profetas do Senhor. E qual foi a paga dela? Deus disse que ela teria uma paga. Assim como ela semeou, como foi falado nessa noite, aquele que semear é o que vai colher. Ela semeou muita coisa ruim, então ela colheu uma coisa ruim. Deus disse, você morrerá dessa forma, e ela morreu daquela forma mesmo.
Foi um julgamento que veio sobre ela, dentre os quais os profetas do Senhor, embora estivessem mortos, estavam salvos na eternidade, porque criam na salvação do Senhor segundo o modelo daquela dispensação. Mas Jezabel é uma pessoa, é bem claro que Jezabel não é uma pessoa que está salva no Antigo Testamento, ela está perdida na eternidade. Será julgado por você. Você vai encontrar ela na eternidade do lado de lá e você vai julgar ela. Consegue entender? Então Deus, Ele cuida do seu povo. É bem simples de entender. Você cuida do seu filho? Sim. Jesus disse certa feita que, sendo vós maus, sabeis dar boas coisas a vossos filhos, quanto mais vosso Pai Celestial não vos dará boas coisas. Então, sendo você sabe cuidar. Se alguém tentar agredir seu filho, o que você faz? Você defende. E para defendê-lo, se for preciso usar a força, você o fará? Não é diferente com Deus. Deus, para defender o seu povo, se for preciso usar a força, Ele vai usar a força. Então, quando fala aqui que Ele é o Deus, eu formo a luz e crio o mal, Ele forma os meios de abençoar seu povo, Ele forma o caminho para o seu povo, Ele forma o caminho de entendimento para o seu povo. Mas quando diz que Ele cria as trevas, Ele diz que Ele pode criar caminhos tenebrosos para os adversários do seu povo. E o mal, Ele não vai programar o mal contra o seu próprio povo. A palavra de Deus diz que certa feita o povo de Deus estava oprimido por um determinado rei, e Deus enviou um anjo que matou, numa noite matou 185 mil homens, 185 mil soldados de guerra. Porque Deus liberou um anjo para fazer aquilo? Deus não tinha opção. Você deve entender que Deus é o juiz de toda a terra, e Ele julga reto, Ele julga corretamente. Se tem uma coisa que nós podemos confiar tranquilamente, é no julgamento de Deus. Então aquele rei se reuniu com o exército, como a areia da praia do mar, para fazer mal ao povo de Israel, e o povo de Israel ficou sem defesa, não tinha como se defender. E o povo de Israel e o rei clamaram a Deus, que era a sua defesa, e Deus fez uma coisa que eles não podiam fazer. Deus enviou um só anjo, e numa noite matou 185 mil homens de guerra, que vieram para fazer mal contra o seu povo. Até hoje nós observamos, mesmo hoje na modernidade, nós observamos que Deus continua sendo com aquele povo. Aquele povo é o povo de Deus. Embora não tenham reconhecido Jesus como Senhor e Salvador de suas vidas, a palavra de Deus está de pé com eles. Entende isso? Então Deus cria algumas coisas. Deus pode fazer algumas coisas em favor de seu povo. Amém? Deu para entender? Agora, esse povo de Deus que é defendido por Deus não deve dar brechas ao pecado, ao que é errado, para que essa proteção de Deus não possa sair. Ah, mas isso era só no Antigo Testamento. Não, nós temos uma lei hoje, e a lei que nós temos hoje, se ela for quebrada, nós podemos ser afligidos por coisas, entende? Como enfermidades, perdas econômicas, as mesmas coisas do Antigo Testamento. Nós vamos entender isso. Então, o fato de tem umas pessoas que têm um entendimento errado da nossa aliança, que nós, uma vez perdoados por Jesus, nós podemos viver uma vida de qualquer maneira. De jeito nenhum, isso não foi ensinado pelo apóstolo Paulo, pelos outros apóstolos, de jeito nenhum. Estamos numa nova aliança, e essa aliança exige santidade, exige comprometimento, exige conhecimento, conhecer como essas coisas funcionam hoje. Tudo bem? Se nós quebrarmos a lei que nós temos, e nós temos a lei do amor, essa é a nossa lei. Se nós quebrarmos essa lei, a gente percebe que doença chega, e outras coisas, como problemas econômicos, chegam. Então nós temos que andar de conformidade com a lei que nós temos. Mas falando ainda do Antigo Testamento, vamos lá em Deuteronômio 6. Deuteronômio 6. Achou Deuteronômio 6? Amém. Deuteronômio 6, ele vai falar uma coisa interessante, amados, que está escrito no Antigo Testamento, mas nós devemos prestar atenção, porque no Novo Testamento nós temos uma lei. Algumas pessoas dizem que nós não temos lei. Isso é errado, nós temos uma lei. Nós já vimos isso aqui na igreja diversas vezes, em diversas ministrações, diversas pregações, que nós temos uma lei, a lei do amor. Essa é a lei que rege a nossa vida. Amém?
Agora, algumas coisas do Antigo Testamento a gente observa e presta atenção que funciona hoje. Naquela época, se a lei fosse quebrada, tinha penalidades. Hoje também, quando se quebra a lei que nós temos, essa quebra traz penalidades. Afinal de contas, nós temos uma aliança. O que é uma aliança? Um contrato, não é verdade? Um conserto. E a gente aprendeu que quando uma aliança ou um contrato é quebrado, vem penalidades. Lembrando aqui do simples contrato de aluguel, né? O simples contrato de aluguel, você aluga um prédio e quando você aluga esse prédio, lá tem as cláusulas que diz, né? Que se o inquilino ele não pode relocar aquele prédio, aquele espaço, sobre pena de multa e até de perder o espaço. Vocês sabem disso, não sabem? É a mesma coisa a aliança que temos com o Senhor. Tudo bem? Então nós temos uma aliança com o Senhor. Essa aliança não fomos nós que fizemos. Nós não tínhamos e não tínhamos nenhuma condição de fazer aliança com o Senhor. Essa aliança quem fez foi Jesus. Então a nossa aliança com Deus foi feita em Cristo. E essa aliança quebrada pode trazer resultados ruins. Então, para a gente entender tranquilamente no Antigo Testamento e olhando para o Novo é a mesma coisa. Diz assim, ó: o fim da lei é a obediência. Deuteronômio 6. Estes, pois, são os mandamentos e os estatutos e os juízos e mandamentos e juízos que mandou o Senhor teu Deus que se te ensinasse, para que os cumprisse na terra que passas a possuir, para que temas ao Senhor teu Deus e guarde todos os seus estatutos e mandamentos, que te ordenou, tu e a teus filhos e os filhos de teus filhos, todos os dias de tua vida, e que teus dias sejam prolongados. Então, a promessa de Deus aqui é que se eles cumprissem, os dias de vida deles seriam prolongados. Também não é diferente nos dias de hoje. Ele diz mais: ouve, pois, Israel, e atenta. Ouve, pois, Israel, e atenta, para os cumprirdes, para que bem te suceda e muito te multipliques na terra que mana leite e mel, como te disse o Senhor teu Deus, o Deus de teus pais. Ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Não existe outro Deus que deve ser adorado. Nenhum Deus de outra religião. Os deuses de todas as religiões, isso não satisfaz o Senhor Deus quando eles são adorados. Por que não? Porque essa regra que Deus disse do Antigo Testamento também vale no Novo Testamento. Hoje se revelou quem de fato é o único Deus e Senhor, e o único Deus e Senhor que deve ser adorado, que deve se dar adoração e que deve ser recebido como Senhor é Jesus Cristo. Nenhum outro Deus, Santo A, Santo B, Santo C, entidade A, entidade B, entidade C, não, de forma nenhuma. A palavra de Deus diz que o Senhor é o único Deus. O Senhor está falando para Israel, porque Israel naquela época era o povo que estava encarregado de trazer a boa nova a todas as nações do mundo. Então Deus chamaria a atenção de todas as nações do mundo através do povo de Israel. Até que nós chegamos a Cristo, mas em Cristo o povo judeu rejeitou Jesus. Os gentios, que somos nós, os povos que não são judeus, nós recebemos Jesus como Senhor e Salvador de nossa vida. E essa regra vale até hoje. Se você lê as cartas deixam bem claro que Jesus Cristo é o único Deus e Senhor. E nós, como igreja, nós estamos aqui como luz do mundo e sal da terra. Nós estamos aqui para alertar as pessoas que estão em outras religiões. Bom, eu não sei como você encara isso, mas essa é a verdade da palavra de Deus. Esse é o alerta de Deus. Ninguém chega à salvação eterna por uma religião. O cristianismo, ele não é uma religião. O cristianismo, ele é um relacionamento íntimo e pessoal com o Senhor Jesus. O cristianismo chama um relacionamento, a revelação de Jesus Cristo a nós. Isso é o cristianismo. Então, adorar um outro Deus, fazer uma promessa a um outro Deus,
Isso não é correto, porque isso não é reconhecer o Filho de Deus como Senhor e Salvador. Não existe salvação em outro Deus, em outra invocação. Não existe isso lá. Só existe salvação, só existe bênção em Jesus Cristo. Ele é o único santo que deve ser adorado e invocado. Não é correto que na nossa boca ou na boca de todo ser humano que está por aí mundo afora seja encontrado um nome ou dando glória a um outro Deus que não é Jesus Cristo. E cadê o erro aqui? Cadê o pecado aqui? As pessoas devem ser alertadas que a adoração que se dá a qualquer outro que não seja Jesus Cristo, na verdade é um grande perigo. É um grande perigo. Tudo bem? Então, voltando ao texto, ele diz, versículo 4, ouve Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Senhor é dono. Senhor é dono. Ok? Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de toda a tua força. Estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração, tu inculcarás a teus filhos, e delas falarás assentando em tua casa, andando pelo caminho, ao deitar-te, ao levantar-te. Então o judeu, ele recebeu essa ordem de Deus. Você vai falar essas palavras, colocá-las no seu coração e você vai transmitir a seus filhos. Ou seja, era responsabilidade dos pais ensinar sobre o Senhor as suas criancinhas ainda, quando eles ainda fossem pequenos. Eles não podiam crescer, porque se eles crescessem sem conhecer o Senhor, aquela geração poderia estar comprometida, poderia estar perdida. Vocês entendem? Amém. Então não existe outro Deus, você não tem que titubear, você não tem que ter medo de dizer a verdade está na Bíblia. Começou pelo judeu e vai chegar em Jesus Cristo e vai vir para todos os povos da terra. Antes, somente o povo judeu tinha acesso a essas verdades, mas depois que Cristo veio, a verdade sobre Deus, a verdade sobre a salvação eterna passou livremente a todos os povos. Hoje todos os povos, todos eles, todos têm acesso a essa palavra. E a igreja recebeu a incumbência de levar essa palavra. Foi ele que disse, ide por todo mundo e pregai o evangelho. Isso é evangelho, boa nova. Falar sobre salvação. Algumas pessoas dizem que todos os caminhos levam a Deus, isso referindo-se a religiões, mas isso é uma grande mentira, porque religiões não levam a Deus. Jesus leva a Deus. Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Preste bem atenção, Jesus não disse que A, B ou C leva a vida. Ele disse, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida, e ninguém irá ao Pai se não for por Ele, por Jesus. É muito sério isso. Foi isso que Cristo mandou a gente fazer, alertar as pessoas. As pessoas precisam deixar os seus ídolos e converter-se a Jesus Cristo, o Senhor. Glória a Deus. Muito legal, não é não? Fácil. Fácil. Nenhum de nós pode ser pego dando adoração a outro Deus. E o povo que está lá fora talvez com certeza está fazendo isso porque não sabe, mas a gente está aqui para alertar eles. O Senhor fez uma promessa para eles. Existem muitas promessas no Antigo Testamento, e essas promessas, quando Cristo veio, essas promessas vieram de lá para nós. Elas também funcionam para nós, nós que estamos em Cristo hoje. E uma das coisas interessantes é isso aqui, ele vai dizer assim, no versículo, vamos pegar aqui, vamos no 8, vamos continuar no 8. Também atarás como sinal na tua mão, e te serão por frontais entre os olhos. As escreverás nos umbrais da tua casa e nas tuas portas. Só um instante aqui, você percebe o zelo de Deus em um povo o tempo todo está diante da palavra do Senhor. O tempo todo.
Ele mandou atar como sinal na mão, como frontal entre os olhos, e escrever nos umbrais da porta. A palavra da época diz: pegue e faça isso. Deus queria que o povo o tempo todo tivesse a palavra dele na sua frente. Ok? Hoje a palavra está toda compilada num livro chamado Bíblia. Agora somos nós que temos que abrir. Quando Deus disse para colocar entre a mão, entre os olhos e nos umbrais, não era meramente para ficar lá, era para ver e ler, lembrar o tempo todo. A Bíblia já está escrita e é nossa responsabilidade abri-la para ler, ver o tempo todo. Senão, se você não abre a Bíblia, se você não a estuda, como você vai conhecer Deus? Deus é conhecido pela sua palavra. Amém? Ele se revela ao nosso coração pela sua palavra. Tudo bem? Havendo, pois, o Senhor teu Deus te introduzido na terra que sob juramento prometeu a teus pais Abraão, Isaque e Jacó, que te daria, o que foi que Deus disse por obediência? Deus disse a Abraão, Isaque e Jacó que daria essas coisas a eles. Te daria grandes e boas cidades, que tu não edificaste, casas cheias de tudo o que é bom, casas que não encheste, poços abertos que não abriste, vinhas, olivais que não plantaste. E quando comeres e te fartares, guarda de não te esqueceres do Senhor que te tirou da terra do Egito. O Senhor teu Deus temerás, a Ele servirás, e pelo seu nome jurarás. Não seguirás outros deuses. Ok? Não seguirás outros deuses, nenhum dos deuses dos povos que houver em redor de ti. Porque o Senhor teu Deus é Deus zeloso no meio de ti. Porque o Senhor teu Deus é Deus zeloso no meio de ti, para que a ira do Senhor teu Deus não se acenda contra ti e te destrua sobre a face da terra. Não há nenhum escândalo aqui, destruir da face da terra. O contrato foi quebrado. O que Deus está dizendo? Deus está dizendo: olha, a desobediência causa um efeito muito ruim. O que é o efeito da desobediência? Destruição. Destruição. Então, as pessoas estão sofrendo. Não é Deus castigando, elas são vítimas da consequência de seus pecados, de sua falta de conhecimento. Uma vez uma advogada me alertou, a gente estava conversando sobre um assunto, ela me alertou. Ela deu um exemplo, disse assim: pastor Flávio, se o senhor for a juízo, e na frente do juiz o senhor disser para ele que o senhor só cometeu o delito porque o senhor não sabia que era contra a lei o seu ato, isso não livra o senhor da penalidade, porque é sua obrigação conhecer a lei de seu país. Eu digo: sério? Sim, o senhor tem que conhecer a Constituição, o senhor tem que saber sobre leis, o que a gente não faz, né? Então, aqui não é diferente. As pessoas podem estar passando circunstâncias vítimas de sua falta de conhecimento. As pessoas não conhecem sobre Deus e seguem em sua vida fazendo coisas que acham que é correto, e podem estar passando coisas ruins. Vocês entendem? Amém. Tudo bem? Amém. Então é isso. Então, uma das coisas que ele disse que pode e vai dar muito ruim: não adore outro Deus, porque não existe outro Deus. Inclusive o Novo Testamento, as cartas de Paulo deixam bem claro que os deuses, na verdade, não são deuses. Esse assunto aqui, ele aparece lá nas cartas apostólicas. Entende? Então tudo bem. Entendendo isso, vamos dar mais um passo? Vamos até... Espera aí. Deixa eu ver aqui que eu... Agora vai comigo até 1 Reis 22, aí você vai entender. 1 Reis 22.
Você achou 1 Reis 22? Vá no versículo 52. 1 Reis, diga: Deus é muito bom. Deus é muito bom. Vocês estão entendendo perfeitamente? Ok. Quem é pai aqui e mãe? Pai e mãe aqui. Tudo bem. Vocês têm filhos, não é? Ok. Quem é o comando da casa de vocês? Quem comanda a casa? O pai, né? O pai e a mãe, não é isso? Ótimo. Então vocês são soberanos. Vocês governam a casa de vocês. Entendam como funciona. É bem simples de entender. Vocês têm leis, regras na casa de vocês. De repente, dentro da casa de vocês pode ter uma regra, sei lá, uma regra de hora X é hora de todo mundo tomar banho. Não se toma banho a hora que se quer. É só um exemplo. Pode ser que você tenha essa regra. Tal hora é hora de todo mundo tomar banho. Todos. Por que você tem essa regra? Por que você tem regras, leis em sua casa? Para o bom funcionamento, para o bom governo, para a paz de todos. É por isso que você tem regras na sua casa. E todas as vezes que as regras são quebradas, causa infortúnios. Certo? Então você é o pai, enfim, a mãe. Você é a pessoa que comanda a casa. E quem fez as regras não foram os filhos, foi você. Você é o adulto. Você é o experimentado, o experiente. Você governa. Você é o soberano. Quando eu estou falando isso de você, você se reporta a quem também? A Deus. Você sabe então como é que Ele governa. Então tá. Então você faz as leis. E seus filhos lhe... Qual é o pecado nisso? Tá tudo certo. E quando todos dentro de casa entendem isso e todos colaboram cumprindo as leis, é só alegria e prosperidade. Tá certo? Agora, da sua parte existe penalidade se alguém quebrar as regras. Por exemplo, você tem um filho que de repente, sei lá, ele quer fazer as coisas da maneira dele. Você é crente na sua casa, de repente a regra é: aqui não toca música mundana, porque somos cristãos. Jesus Cristo é o único Deus e Senhor. A regra é essa, querida, é bem simples. Mas aí de repente um filho quer mudar o ambiente. Não, vamos ouvir música mundana. Vai sair de você o quê? Uma penalidade. Se você não mudar, você será penalizado. Não sei como, mas vai ser. Se ele for maior de idade, você pode pedir para ele o quê? Se retirar do ambiente. Qual o pecado nisso? Consegue entender? Consegue entender? É assim que Deus governa. E dentro dos princípios de Deus, está tudo bem. Não tem nada pesado, não. Pesado é a gente deixar Ele para servir um outro Deus. Pesado é a gente sair do que Ele está dizendo, que é a nossa alegria, que é a nossa prosperidade, que é a nossa felicidade, que é o nosso completar, que é o nosso tudo. É essa palavra. A gente sair para viver uma coisa diferente. Vai haver penalidades. Entende? Dentro desse universo dessa palavra, não tem nada ruim. Mas pessoas às vezes querem sair disso. Então, só para você entender como funciona, é só pegar você que é o líder da casa e veja quando alguém quebra a regra, como que fica. Teve alguém que quebrou a regra na casa do pai. Satanás quebrou a regra. Ele foi tão terrível que ele disse: eu vou governar agora, vou colocar meu trono acima. A gente viu isso acho que semana passada. Acima do trono de Deus, nas extremidades do norte, vou estabelecê-lo e serei semelhante ao Altíssimo. Não existe isso. Olha para a sua casa.
Seu filho é filho, seu filho não é pai. Seu filho está debaixo da sua autoridade, debaixo do seu governo, debaixo das suas regras, debaixo do seu comando. Se ele cresce e quer fazer diferente, é bem claro para você, só existe um governo nessa casa. Se você quer ter o seu próprio governo, você deve ir e se apartar de mim. É simples. Muito simples. O reino de Deus nos produz ricas bênçãos quando nós simplesmente tomamos a nossa liberdade para viver debaixo disso. Servir a Deus, servir ao Senhor Jesus Cristo não é uma escravidão, pelo contrário, é a nossa liberdade. Escravidão é a partir do momento que eu quebro os princípios. Eu entrei em escravidão. Liberdade é eu viver debaixo dessa harmonia, desse Deus que ama a todos, mas que não é amado por todos, que pode ser amigo de todos, mas nem todos querem Ele como amigo. Não é o ser humano que dita as regras do fazer, é Deus que diz, as regras são essas. A terra é minha e logo eu mesmo vou governá-la. Quem consegue entender? É simples. Então a expansão se expande bastante para nós agora no Novo Testamento, a gente pegando essas coisas do Antigo Testamento. Ah, mudou, agora não é mais assim. Não, amados, nós temos uma lei que nos rege, que se nós quebrarmos, algumas coisas ruins acontecem. Deu para entender? Você achou aí o 2 Reis, 1 Reis 22:52, olha só. O rei Acabe morreu, né? E o filho dele, Acasias, vai assumir o reinado. Olha só o que vai dizer. Acasias, filho de Acabe, começou a reinar sobre Israel em Samaria, no 17º ano de Josafá, rei de Judá, e reinou 2 anos. Fez o que era mal perante o Senhor, porque andou nos caminhos de seu pai, nos caminhos de Acabe, como também nos caminhos de sua mãe, Jezabel, e nos caminhos de Jeroboão, filho de Nabate, que fez pecar Israel. Ele serviu a Baal e o adorou, provocou a ira ao Senhor, Deus de Israel, segundo tudo quanto fizera seu pai. Esse rei, ele foi péssimo. Ele continuou a propagar o que era errado em Israel, ao invés de pegar o povo como líder, isso é muito sério. Pastor, líder, pai de família, você fala demais da conta, a gente fala demais da conta com o nosso exemplo, com o que nós estamos fazendo. Então o rei decidiu continuar, perpetuar o que já era errado de outros governos. Ele também decidiu cultuar a Baal. Diz que ele serviu. O que é servir? Servir. O que Deus tanto falou no Antigo Testamento. Não servir outros deuses. Servir é fazer tudo que se exige de um servo. Servir é fazer tudo que se exige de um servo. Por que vocês estão orando quinta-feira de manhã? Porque oração é que se exige de um servo, sim ou não? É exigido de um servo que ele tenha uma vida de comunhão com o seu Deus, ok? O que mais que vem com essa coisa de servir? É pôr toda a sua vida à disposição e submissão, tanto de bens, de valores, oferecer tudo e muita atenção a essa divindade. Isso é servir. O que você faz com o Senhor Jesus? Por que você vem de tão longe para estar aqui? Porque você entende que Deus te chamou para cá e você dedica força, tempo, combustível, dinheiro, toda a sua atenção você dedica para estar aqui. Por quê? Porque é isso que é servir. Servir, você serve com suas forças. Servir, você serve com seus bens. Tudo que está relacionado à sua vida, você entende que só tem
Porque você serve aquela divindade te retribui, te abençoa. Amém. Mas não diz que ele só serviu, como foi o caso também de Salomão. Diz que ele adorou. E adorar é o ápice de fechar tudo. É o selo do negócio. Por quê? Porque adorar é se prostrar, é se render em adoração e é reconhecer que aquela divindade é o Senhor de sua vida. E se tudo isso estiver indo para o lugar errado? Então pessoas fazem desse jeito com o Senhor Jesus, e pessoas sem conhecimento fazem isso com outras entidades, entende? Então você veja que o rei, ele se prostrou e adorou. Agora vamos até o capítulo 1 de 2 Reis. 2 Reis 1. Você achou? Você lembra do que a gente leu lá no princípio, que Deus mandou fazer? Que Ele é o único Senhor. E ele diz mais assim: depois da morte de Acabe, revoltou-se Moabe contra Israel, e caiu Acasias pelas grades de um quarto alto em Samaria, e adoeceu. Enviou mensageiros e disse: ide e consultai a Baal-zebub, Deus de Ecrom, se sararei desta doença. Um rei judeu, adorador de outro Deus, ele já está bem enrolado. Na verdade isso aconteceu por causa de sua desobediência. Esse rei caiu, se machucou, está muito machucado, está gravemente ferido, consequência de seu pecado de abandonar o Senhor. Então, ele está doente, e ao invés dele consultar o Deus de seu povo, se ele ia sarar daquela doença ou não, ele mandou seus servos ir numa terra estrangeira perguntar a um Deus, a uma divindade lá, ou seja, a um demônio lá, a uma entidade lá. E Deus é Deus de seu povo, Deus não é aquela pessoa que, se alguém vai se interessar por outro, ele vai ficar todo machucado. Não, Deus é Deus, ele vai impor a sua justiça, e ele vai chamar a atenção do rei. Mas o anjo do Senhor disse a Elias, o tisbita: dispõe, sobe-te para te encontrares com os mensageiros do rei de Samaria, e dizes: porventura não há Deus em Israel para irdes consultar a Baal-zebub, Deus de Ecrom? Deus está chamando a atenção dele. Por que você fez isso? Não tem Deus aqui não? Eu não sou Deus aqui nessa terra não? Por isso assim diz o Senhor: da cama que subiste não descerás, mas sem falta morrerás. Então partiu Elias. Está escrito lá, né? Por isso assim diz o Senhor: da cama que subiste não descerás, mas sem falta morrerás. Quem não tem entendimento e conhecimento pensa que o Senhor está com raiva do cara, que o Senhor está se vingando do cara. O Senhor não está se vingando dele. O Senhor está fazendo aquilo. Lembra do contrato de aluguel? Lembra? Quebrou a regra, e a penalidade agora vem por parte, por exemplo, o inquilino quebrou a regra, a penalidade vem por parte do dono do imóvel. Está vindo da parte do dono do imóvel multas e até a perda do ambiente. É o que está acontecendo aqui. Deus não está irado com ele. Deus está dizendo para ele: seu coração é duro, você não se volta para mim, não há mais o que eu fazer, porque não tem arrependimento. Deus não tem o que fazer. Deus está lembrando a ele. Isso que está escrito aí, está escrito onde? Deuteronômio 28, e lá o Deuteronômio 6 que a gente leu, que Deus disse que tudo irá bem, se você me obedecer, tudo vai bem. Mas Deuteronômio 28, a partir do 15 em diante, diz: porém, se não derdes ouvidos ao Senhor teu Deus, não guardar os seus estatutos e os seus mandamentos, todas essas maldições virão sobre ti e te alcançarão. Então essas maldições, não é Deus que produz maldições, a pessoa produz, são efeitos de desobediência, são efeitos de pecado. A pessoa decide: eu não quero viver no que é bom, eu não quero viver no que é legal, eu quero viver desse jeito, eu vou adorar outro Deus, vai prostituir, vai fazer tudo que não é para fazer, e todas essas coisas não fazem parte do reino de Deus. O reino de Deus é santo. Nós cristãos fomos chamados para sermos santos. Nós somos separados. Nós não vivemos esta vida. Estamos aqui para alertar os que estão de fora a vir para dentro, vir para cá. Por quê? Porque adorar outros deuses, não se render ao Senhor Jesus Cristo, até hoje produz isso.
Ele se machucou, ele tinha umas empleitadas militares que Deus não era com ele. E por que Deus não era com ele? Porque ele devotava a vida dele a um outro Deus. Deus não é enxerido, Deus não é metido. Já viu aquelas pessoas que as pessoas estão desprezando o bem que o outro quer fazer e o outro fica lá? Deus não é assim. Sou eu e você que decide, é você que decide se vai andar com Deus. Quando eu obedeço Deus, Ele deixou isso bem claro. Ele se torna inimigo dos meus inimigos e adversário dos meus. Isso é muito sério, irmãos. Esse rei está igual ao pai dele, está amaldiçoado igual ao pai dele. Simples de entender, e aqui a gente percebe o caráter de Deus. Em outro momento, em escatologia, nós vamos entender sobre o juízo de Deus, o momento em que Deus precisa agir. Eu costumo, irmãos, falar uma coisa. A respeito de Deus. Deus é um Deus bom, mas Ele é o juiz de toda a terra. Embora Satanás esteja governando, vira e mexe, Deus precisa trazer juízo em algumas coisas. Um criminoso, irmão, tira a vida de uma pessoa. Isso é certo ou errado? Seu coração já não clama por justiça? Esse criminoso, irmão, vai a julgamento e é penalizado, é punido pelo seu ato ruim. Você acha isso bom ou você acha isso mal? Ele ser penalizado. Vocês são da luz, não são? Ou vocês são daquele povo lá? Então, o cara tirou a vida de uma pessoa. O que seu coração clama? Ele vai a júri, ele vai diante do juiz, enfim, sei lá. O juiz condena ele. Ele foi condenado à prisão, sei lá, condenado a 30 anos de prisão. Você acha isso bom ou você acha isso ruim? Você acha bom, irmão, foi feita justiça. O que você queria era justiça, isso é natural. Tudo bem, ele foi condenado. Ele vai para uma papuda da vida, para uma presídio de pedrinhas da vida aí. E lá tem uma rebelião. E ele é morto. Os detentos lá na confusão mataram ele. Ele morreu. Eu quero lhe fazer uma pergunta, irmão. Em que o juiz é culpado disso? O juiz que condenou ele. Deus não é culpado quando chega o momento de julgar. Ele precisa fazer justiça. Ele é o juiz de toda a terra e ele julga certo. Por exemplo, a grande tribulação que vai vir sobre o mundo, você sabe que isso é um juízo de Deus? Contra o pecado? Ele tem que julgar. Entende isso? É assim que funciona. E está tudo certo, amado. Aleluia. Então o Deus, esse rei, está todo, mandou as pessoas ir consultarem outro Deus a respeito da saúde e tal, e essa coisa toda, e Deus mandou um aviso para ele. Deus não está irado com raiva do cara, não. Deus está dizendo assim, cara, você vai morrer. De acordo com o contrato que foi feito, a lei que foi feita com o povo judeu, o seu povo, a regra era essa, que se você buscasse um outro Deus e me deixasse, ia acontecer essas coisas. Agora ele vai morrer mesmo, ele não vai se arrepender. Teve um rei chamado Ezequias, que ele andou fora dos caminhos do Senhor e ele adoeceu de uma doença mortal. E quando o profeta veio dizer para ele, coloca a sua casa em ordem porque você morrerá, e da cama de sua enfermidade você não descerá. Então Ezequias virou o rosto para a parede, chorou muito, se arrependeu e pediu perdão a Deus. Deus pôde dar a ele mais 15 anos de vida. Esse rei Ezequias, ele não podia morrer naquela situação. Por quê? Porque ele não tinha filho homem, e tinha a sucessão do reino, tinha que passar dele para o filho dele. E nesses 15 anos que Deus deu para ele, ele teve um filho homem, ele só tinha filha mulher. Entende isso? Então o arrependimento, na grande tribulação, lá está dizendo no Apocalipse, que os homens passarão tantas coisas, tantos juízos, e não se arrependerão das suas feitiçarias, das suas imoralidades,
de uma série de pecados lá, e vão sofrer juízo. Arrependimento traz bênção, traz perdão. Esse rei, ele vai morrer porque mesmo Deus tratando pessoalmente com ele, ele não se arrependeu. Ele não se arrependeu. Está dando para entender? A gente não está pulando aqui e tal, mas graças a Deus pelo nosso esclarecimento de como é que as coisas de Deus funcionam. Olha, gente, a gente tem que tomar cuidado nesses dias, porque tem um monte de gente achando que qualquer adoração Deus recebe. Deus recebe a adoração santa. O nosso corpo é santo. O Espírito Santo mora em nós. Gente, a gente não é melhor do que ninguém não, mas eu quero só lembrar uma coisa: a gente está em posição melhor. A nossa posição é melhor. Nós somos sacerdócio real, nação eleita. Não é assim? Povo adquirido para anunciar as grandezas do Senhor, não é assim? Então nós não somos qualquer pessoa. E irmãos, e é tão importante a igreja constantemente nos trazer luz de quem nós somos para a gente se portar direito. Porque qualquer lugar que não ficar o tempo todo lançando luz de quem nós somos, o que está dentro de nós, o que temos, o que somos, o que podemos, amado, é fácil cair no pecado, cair no erro e começar a apresentar a Deus qualquer coisa. Eu costumo dizer, esses dias tem vindo muito ao meu coração a questão de Nadab e Abiú. Quem era Nadab e Abiú? Nadab e Abiú eram os dois sacerdotes filhos de Arão, a qual Moisés ensinou. Escuta, presta atenção, igreja. Moisés ensinou: olha, funciona assim, o Senhor disse, o Senhor ensinou que funciona assim. De manhã cedo vem, põe as vestes, tinha que tomar um banho, põe um calçãozão, era uma cerolona assim, botava as vestes sacerdotais, se preparava todo e vinha com o incensário, pegava o incensário, ia lá, botava a lenha no altar para o fogo aumentar, pegava o fogo do altar dentro da tenda, pegava o fogo e botava no incensário. Incensário, você sabe que Apocalipse revela que o incenso é as orações dos santos. Escuta o que vai dar errado. Deus, Ele sabe de todas as coisas. Ele é o Pai e Ele ensina. Faça assim, meu filho. Deixa eu perguntar uma coisa para vocês. Vocês ficam felizes quando os filhos de vocês, de bom coração, obedecem vocês? Sim. Amém. Quando você diz: menino, vai estudar, e o menino vai estudar. Menino, lava aquela louça ali, o menino vai de bom coração. Aquele menino que entende. Você é feliz? Você fica feliz? Amém. E já imaginou aquele menino que não obedece? Aquele menino cri-cri, que parece que o capeta entrou na vida dele. Sabia que tem menino desse jeito? Que, meu Deus, que esse menino não obedece, é aquela coisa, mata de raiva. Mas ele ainda consegue tirar a bênção de você, você é o pai dele. Mas a tua alegria está no filho obediente. Você se completa, você se enche de alegria. Ixi, quando falam dos seus filhos, né? Quando louvam, meu Deus, é ou não é? Nós somos os filhos obedientes. Nós somos aqueles que chamam a atenção do Senhor, porque nós somos obedientes. Entende? Aí tá, tudo bem. Escuta isso. Aí os meninos lá, os homens, né? Encheram a cara a noite anterior, vieram de qualquer maneira para dentro da tenda, só que quando entraram na tenda, eles já trouxeram o incensário aceso. Trouxeram fogo estranho para dentro da tenda. Não foi demônio não que eles trouxeram fogo estranho. Deus disse: acenda o incensário. Todas aquelas coisas, aquele calçãozão por baixo da roupa, a roupa principal, tudo era consagrado e santo, separado ao Senhor. O incensário, tudo, inclusive eles também eram consagrados ao Senhor. Vieram de qualquer maneira, pegaram o fogo na fogueira do churrasco lá que fizeram à noite, meteram e vieram na presença dos...
Presta atenção que eu estou te falando. E vieram para a presença do Senhor, como hoje muitos fazem. O Senhor recebe qualquer coisa. Qualquer coisa não. E o que aconteceu? Diz que saiu o fogo de Deus. Porque a presença que estava lá, irmão, era a presença de Deus. Eles puxaram, eles atraíram uma coisa ruim. Morreram carbonizados. Tu já imaginou, irmão, tu entrar numa tenda daquela e tá lá 2 corpos carbonizados, é a coisa mais horrível do mundo, um corpo carbonizado. E puxaram eles de dentro da tenda. Quem não tem entendimento parece besteira. É uma besteira porque pegaram um fogo lá de fora. Ah, porque pegaram um foguinho lá de fora. O fogo era santo. Amém. Tem uma simbologia grande aí. Então, amados, não é para a gente adorar o Senhor de qualquer maneira. Hoje vocês estão tudo bem arrumadinho, o ambiente está quieto. Acho que é as chamadas de atenção, não é não? Amém. Reverência, querido. Isso aí chama-se reverência, respeito. Não é de qualquer maneira, não é qualquer doutrina, não é qualquer coisa. Não, nós serve de qualquer maneira. Não, nós pode estar aqui, mas nós pode estar acolá também. Não, querido, ou a gente está aqui ou a gente está acolá. Ou Deus é nosso Deus ou é outro que é nosso Deus. Não existe meio termo. Então o povo, lembra de Jó? Jó não tinha aliança. Jó estava solto debaixo do poderio de Satanás, e ele tirava a bênção de Deus, porque era um homem íntegro, reto, que se desviava do mal. Ou seja, Jó fazia cultos a Deus, embora não conhecesse. O pouco que Jó sabia de Deus, Jó cultuava a Deus no que ele conhecia. Tinha um coração voltado para Deus, diferente de todos os outros. Quando Satanás foi tentar Jó, ele até foi lá, tentou, fez o que fez, mas Deus diz: não, basta, acabou, esse é meu representante. E Deus se revelou para Jó. Depois que Deus se revelou para Jó, uma porção maior de revelação veio para o povo daquele tempo. Quem passou essa revelação? Jó passou. Olha, Deus é assim, Deus é assado. Eu pensava que Deus era desse jeito. Eu pensei que era Deus que estava fazendo mal para mim. Uma revelação aumentou. Mas a aliança vai acontecer com Abraão. Ele chama Abraão e fala com Abraão. E faz uma aliança com Abraão. A aliança que ele fez com Abraão nos alcançou. Porque ele disse: se você for fiel, Abraão, se você me obedecer, benditas serão todas as famílias da terra. E nós somos benditos, irmão, porque Abraão obedeceu. Consegue entender como é que funciona isso? Então é isso aí, ó. Aí o rei ficou irado, o pessoal voltou, falou lá: ó, a gente achou um camarada no caminho lá que disse que da cama tu não vai descer. Ele perguntou: aí como é esse homem? Não, é um homem vestido com roupas de pelos de lobo e tal. Ah, é Elias. Aí chamou um capitão, mandou o capitão ir lá. Vai lá e traz ele aqui. O bicho ferrado para morrer, adorador do outro Deus, amaldiçoado. Se voltou, foi contra o profeta. Traz ele aqui. Aí o camarada foi lá. 12. Aliás, versículo. Vamos pro versículo 9. Então lhe enviou o rei um capitão com 50 homens, com 50 soldados, que subiram ao profeta, pois estava sentado ao cimo do monte, e lhe disse o capitão: homem de Deus. O rei diz: desce. Elias, porém, respondeu ao capitão de 50: se eu sou homem de Deus, meu Deus do céu. Isso aqui é uma glória muito grande. Eu já disse que foi para uma mulher que não podia ter filho. Se eu sou homem, dá à luz a um filho. Esse ano tu terá um filho. Quando você está cheio da palavra, esse é o nosso Deus. Aí o capitão foi lá, falou isso para ele, e Elias respondeu: se eu sou homem de Deus, desça fogo do céu e te consuma a ti e aos teus 50. Então fez o que? Desceu fogo do céu. O que foi esse fogo aí? Juízo. O rei estava em pecado e carregou o povo todinho para ele. Esse camarada aqui incorreu no pecado do rei, e o juízo desceu.
A maldição sem causa não encontra pouso. Mandou o segundo homem foi lá com 50 homens e falou para ele: homem de Deus, o rei disse, desce. Ele disse: eu sou homem de Deus, então desça fogo do céu. Por que o fogo, gente, desceu sobre esses camaradas? Não foi meramente porque Elias mandou descer. Havia um porquê de descer, havia um porquê de uma obediência. Então foram consumidos por um fogo porque estavam debaixo do pecado. Adoração a um Deus estranho trouxe uma coisa ruim para eles. Vocês estão entendendo? Agora vai um outro capitão. E o outro capitão, quando ele vai temente. Ele diz assim: tornou o rei enviar, versículo 13, tornou o rei enviar a terceira vez um capitão de 50 com seus 50 homens. Então subiu o capitão de 50, e indo ele, pôs-se de joelho diante de Elias, suplicou-lhe e disse: homem de Deus, peço, homem de Deus, peço preciosa aos teus olhos a minha vida e a vida destes 50 teus servos. Se humilhou. Eu não sei se ele estava vivendo no pecadão lá do rei também, mas se estava, ele se humilhou. Disse: seja preciosas, homem de Deus, a minha vida e a vida desses 50 homens. Aí o falar de Deus foi diferente: desce, não temas, e vai com eles. Aí ele vai, escoltado por eles até o rei. Chega lá no rei, ele fala para o rei a sentença de Deus. Essa sentença podia ser mudada? Pode, amados. Existem sentenças que podem ser mudadas debaixo de um arrependimento. Amados, aonde Deus não acha arrependimento, Ele não pode mudar sentenças. Não pode mudar sentenças. Não tem como mudar. É o nosso arrependimento, é o arrependimento de quem está assistindo. Quer dizer que só Jesus, que é o Senhor, somente a Ele eu devo orar, somente a Ele eu devo louvar, somente a Ele eu devo fazer orações? Então acender vela, ir na encruzilhada, invocar fulano, beltrano, não pode fazer não? Não. A feitiçaria, a Bíblia deixa bem claro que a feitiçaria tem um fim ruim para o ser humano. Deus não é um feiticeiro. Feitiçaria, encantamento, nós não trabalhamos com feitiçaria e encantamento. Com Cristo, Cristo trabalha com convicção. Amém. Não com ilusão. Cristo não trabalha com ilusão, encantamentos, feitiços. Não. Cristo trabalha com convicção. Amém. Porque eu deixei toda a vida errada e hoje caminho nesse caminho do Senhor. Convicção de que Ele é meu único Deus e meu Senhor. Porque eu não chamo em meu socorro outro Deus, uma entidade, um santo, quem quer que seja. Porque a convicção de Cristo me diz: Ele é o único Deus e Senhor. Ele é o meu socorro, bem presente na hora da adversidade. Não é santo A, santo B, santo C, santa A, santa B, santa C. Não é entidade A ou isso, ou aquilo outro. Não. Socorro bem presente na hora da adversidade é o Senhor. Amém. Vai começar os dias aí de como chama? Não. Consolidação. Pensa que você tem que estar afiado e seguro para explicar para alguém. Olha, é assim, querido. Abriu a Bíblia, vai questionar o quê? Não, Jesus Cristo é o único Deus e Senhor. Amém? Então não tem outra coisa. Tudo bem? João 4,8. 1 João 4,8, para a gente encerrar. 1 João 4,8. Espero que vocês tenham sido tremendamente abençoados com esses dias sobre o caráter de Deus. E eu estou agindo desse jeito nas quintas-feiras porque é uma inclinação do Espírito. Então vamos correr, vamos fazer. Deixa eu beber uma água aqui. Tudo bem?
E essa revelação de Jesus Cristo, irmão, como Senhor e Salvador da vida da pessoa, isso aqui ninguém tem que estar zangado com ninguém, chateado com ninguém, porque alguém não entendeu, porque alguém não quer, porque alguém... Não. Nossa missão é falar a verdade e a pessoa decide a vida. Amém? 1 João 4,8. Você achou 1 João 4,8? Poxa vida. Já está lá, né? Aquele que não ama, não conhece a Deus, porque Deus é amor. Aquele amor de 1 Coríntios 13. Aquele que não ama. Olha, quando eu estou pregando essa palavra aqui para vocês que já são da fé e para os muitos que não são da fé que estão ouvindo, eu estou me movendo no amor. Porque se eu não amasse os de fora, eu não teria me preparado para contar a verdade a eles. O meu amor é contar a eles a verdade, que eles venham para cá. Venham para a luz. Aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. O amor de Deus, amados, está derramado no nosso coração, nós já entendemos isso. Igreja, o povo da igreja, eu costumo dizer, o povo da igreja não é um povo de confusão, de fofoca, não. O melhor lugar, ou pelo menos tem que ser assim, segundo a Bíblia, o melhor lugar do mundo é a igreja. Pega na igreja e estende para casa. Então igreja não é lugar de fofoca, lugar de confusão, lugar de confiança. Igreja é lugar da gente ser maduro, amadurecer, crescer em Deus, deixar para trás os pecados, amados. Olha lá, são quase 30 anos andando com o Senhor, eu ainda me encontrar criança, irmão, ver uma pessoa de 30 anos e ver uma criança. Então, quase 30 anos de caminhada com o Senhor, eu tenho que estar aperfeiçoado em muita coisa. Eu não posso, irmão, ser encontrado nas mesmas besteiras de tempo de menino, sendo um empecilho, ao invés de ser uma bênção, ser um empecilho. Ser uma bênção para a igreja, ser uma bênção para o pastor, ser verdadeiro. Ser um crente de verdade, alguém que realmente, sabe, chama a glória de Deus anda com a pessoa, sabe isso, sabe, não ser um chato, um antipático, um carnal, sabe, um apurriento, não serve para abrir caminho para ninguém, não é uma bênção para, sabe, como governo de casa é uma droga, não funciona, não sabe governar, tantos anos com Cristo, tantos anos se expondo à palavra de Deus, não sabe governar uma casa, não é um benefício para uma esposa, para um filho, não é um referencial de fé, não é um referencial, irmão, pai, quem é pai crente tem que ser referencial, cara, meu pai é referencial, bicho, é assim que tem que ser. Então, querido, a nossa vida é como luz da aurora. É 30 anos, meu irmão, é 30 anos que tem que estar brilhando bastante, ó, bastante. Falar no teu nome, claro que tem aqueles que os injuriam, eu estou falando, falar no teu nome, conheço. Ali é a mulher de Deus, viu? Nossa, como tem crescido, olha, é uma bênção, viu? E dentro de casa é que tem que ter testemunho mesmo, de mulher, de filho, não, entendeu? Não é também ser luz lá fora, em casa é uma droga. Aquele que não ama, não conhece a Deus. Isso é muito sério. E isso foi escrito para nós, igreja. Porque Deus é amor. Amém. Deus dá suporte, então vou dar suporte. Isso, amém. Tudo bem? Amém. Agora, lá em Hebreus 12, 29, para a gente fechar. Hebreus 12, 29, vamos rapidinho. Hebreus 12, 29. Aqui Deus está falando da pureza. Ele vem contando sobre o povo de Israel que falhou, que caiu, que pecou, e essa coisa toda, né?
Eu não tenho tempo de ler o texto todo, mas eu vou pegar do 24. Ele diz assim, ó: e a Jesus mediador da nova aliança, e ao sangue da aspersão, que fala coisas superiores ao que fala o próprio Abel. Tendo cuidado, não recuseis ao que fala, pois se não escaparam aqueles que recusaram ouvir quem divinamente os advertia sobre a terra, muito menos nós, o que nos desviarmos daquele que dos céus nos adverte. Aquele cujo a voz abalou, então a terra agora, porém, ele promete, dizendo: ainda uma vez por todas abalarei não só a terra, mas também o céu. Ora, esta palavra, ainda uma vez por todas, significa a remoção das coisas abaladas, como se tinha sido feita para com as coisas que não são abaladas e permanecem. 28. Por isso, recebendo nós um reino inabalável, retenhamos a graça pela qual sirvamos a Deus, de modo agradável, com reverência e santo temor. Porque o nosso Deus é fogo consumidor. O que ele quer dizer com isso? Juízo. Ele é bom, mas ele também é juízo. Ele é justo, ele é honesto. Ele é um pai bom, ele é um pai cuidadoso. Mas ele é um Deus de juízo. É só você lembrar dos filhos de Eli, em que na lei já estava escrito: Eli, conserta os meninos. O que aqueles meninos de Eli faziam? Eles desprezavam a oferta do Senhor. A oferta do Senhor era para eles, e eles tratavam a oferta do Senhor de qualquer maneira. E pior ainda, eles tinham relações sexuais ilícitas com mulheres à porta do templo. E Deus disse para Eli: Eli, conserta teus filhos, isso está errado. E aquilo era um escândalo em todo Israel. Passou-se o tempo. Isso aqui é juízo, viu? Pecado, quando ele não é corrigido, ele derrama, ele chega a um ponto que Deus não tem o que fazer. E ali Deus tratando, ele não corrigiu, não mudaram, até que chegou um ponto que o quê? Eles morreram, perderam a vida. A lei já dizia qual era a consequência daquilo. Não foi Deus que foi lá e matou os caras. Deus estava avisando: conserta esses camaradas, corrige esses caras, faz alguma coisa. Então tira eles do sacerdócio, mas não pode me servir desse jeito. Isso vai acabar mal. Acabou mal para Eli, acabou mal para os 2 filhos, acabou mal para toda a descendência de Eli, acabou mal, só não acabou mal para Israel. Porque depois que eles caíram, levantaram os justos. Entende? Deu para entender? Então é isso. Deus é muito bom. É muito bom se a gente ficar na liberdade que Ele nos deu. Tem gente por aí que está com a mente tão endemoniada que acha que está debaixo desse negócio de liberdade de Deus, que eles acham que não é liberdade, porque liberdade para muitos é libertinagem. E muitos crentes têm isso na cabeça. Não, isso não é liberdade, andar em santidade, andar a dizer, é liberdade sim. Escravidão é andar em libertinagem, andar na carne. Isso vai trazer sérias consequências. Então nós somos um povo santo, um povo separado. Nós não somos qualquer pessoa. Fica de pé.